Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a solenidade do Santíssimo Sacramento. Durante todo este dia, nós passamos o dia em oração, a adoração Santíssimo aqui na igreja, desde as 8 horas até agora às 18 horas, onde inclusive muitos de vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais vieram aqui rezar um pouco, visitar o Santíssimo Sacramento, porque hoje é o dia de adorarmos realmente Jesus na Santa Eucaristia. Nós celebramos o grande mistério da Eucaristia no dia da Quinta-feira Santa. Esse mistério, a instituição da Santa Eucaristia. Mas naquela Semana Santa a gente vê o Santíssimo Sacramento, a instituição, naquilo que é uma das suas vertentes, que é o serviço. Por isso que nós ouvimos naquela quinta-feira o Evangelho do lava-pés. A dinâmica eucarística, a Eucaristia, a instituição da Eucaristia, mas como a dimensão do serviço, a dimensão, o sentido da entrega de Jesus, mas o serviço. A vida eucarística é uma vida de serviço. Hoje, a igreja, no dia de Corpus Christi, corpo de Cristo, a gente já vê outra dimensão da Eucaristia, a dimensão daquilo que realmente é a adoração, aquilo que é o corpo de Cristo. Por isso que hoje, o único dia durante o ano que nós somos chamados todos os anos a sairmos em procissão depois da missa, conduzindo o Santíssimo Sacramento pelas ruas. Fazemos os tapetes e vamos saindo pelas ruas, abençoando as casas, 3 bênçãos do Santíssimo pelas ruas, justamente para dar ênfase, para trabalhar isso, nossa dimensão como cristãos. Jesus Eucarístico, que fica no tabernáculo, no sacrário, na nossa igreja, no Santíssimo, o Santíssimo, mas ele que sai uma vez no ano de forma bem solene. Por isso, a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. A oportunidade que Deus nos dá da gente fazer essa experiência com a vida na graça dele, recebendo o seu corpo e o seu sangue. E hoje essa dimensão, mais essa dimensão da adoração. Por isso que hoje nós passamos o dia aqui adorando Jesus no Santíssimo Sacramento. O Santíssimo ficou exposto aqui durante todo o dia, para que as pessoas pudessem então fazer um momento de adoração. Deus tem um corpo. Acho que é dentro desses grandes mistérios que Deus vai se revelando a nós. Hoje pensar, o nome da solenidade diz Corpus Christi, mas talvez a gente nunca pensou. Às vezes até quando a gente vai receber a Eucaristia, o padre ou o ministro, a gente diz Corpo de Cristo, a gente diz amém. Mas será que a gente tem um pouco, às vezes, ainda mais assim de profundidade da gente imaginar? Corpo de Cristo, a gente diz amém. A Eucaristia não é símbolo, ela é. Os outros sacramentos, eles simbolizam a realidade da graça. A água, o batismo, o óleo, o Espírito Santo, a força do Espírito Santo. Cada sacramento
do 7 tem algo que simboliza isso. Mas a Eucaristia não é. A hóstia consagrada, ela não simboliza o corpo de Cristo. Ela é o corpo de Cristo. É esse diferencial que existe na nossa fé enquanto cristãos. A fé cristã, ela se diferencia de todas as outras fés, né? Se diferencia dos outros credos, aliás, das outras crenças, porque para nós Deus se encarnou, é por isso que eu dizia os mistérios: Deus que nasce, Deus que se encarna, Deus que vive, Deus que tem um corpo. Sexta-feira que vem, da manhã 8, é a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Deus que tem um coração, Deus que tem um corpo, né? De sexta agora, de amanhã 8, a gente vai ver Deus, a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Deus tem um coração. Deus tem um filho. Deus tem uma mãe. Deus viveu como nós. Deus tem um corpo. E esse corpo é o corpo de Cristo, o corpo de seu Filho Jesus. Nós ouvimos as leituras propostas pela liturgia de hoje, como sempre, né? Tem sempre o tema, a mensagem da Eucaristia, né? A celebração de hoje. Em cada realidade, a primeira leitura, a Eucaristia já estava presente como esse alimento, né, que hoje, como eu dizia, quinta da Semana Santa, como serviço. A Eucaristia que me leva ao sacrifício do serviço. O homem eucarístico é aquele que serve, né, o lava-pés. Mas hoje o homem eucarístico é o homem que se alimenta, é o homem que adora. Por isso a leitura de hoje, a primeira, né, a presença da Eucaristia, do alimento. Hoje é dia de a gente adorar Deus como esse alimento. Então, a primeira leitura é do livro do Deuteronômio, nos fala sobre Moisés, um trecho que fala Moisés pedindo ao povo para se lembrar durante a caminhada da vida, a jornada que o povo era conduzido, o quanto Deus alimentou o povo. O quanto Deus pôs à prova o povo. Moisés disse: Deus conduziu 40 anos no deserto para que nós pudéssemos observar ou não seus mandamentos. Mas Moisés disse: Ele te alimentou com maná. A primeira leitura vai nos mostrar no Antigo Testamento, no tempo de Israel, o quanto Deus sempre foi fiel à sua promessa de nos alimentar. E que a Eucaristia que nós recebemos, Deus não deixou de alimentar também o seu povo. Nós, hoje, que somos o povo de Deus, o novo povo de Deus, somos alimentados por essa Eucaristia, pela Eucaristia, o seu povo. Mas no Antigo Testamento, o povo de Deus, naquela época também, passava pelas mesmas dificuldades, também caminhava numa terra prometida e passou por várias dificuldades. E o que sustentou o povo, Moisés hoje lembra para eles, alimentando-te com maná. Que nem tu nem teus pais conhecieis, para te mostrar que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. O povo ia caminhando, tinha dificuldades, os empecilhos, como nós, mas precisava se alimentar para se sustentar, para ficar de pé. E era o maná, né? O pão descido do céu, uma prefiguração da Eucaristia que nos alimenta também na nossa caminhada hoje. Nós também, o povo de Israel, é uma prefiguração, todos nós hoje, a humanidade,
que precisa caminhar nas estradas, no deserto da vida, mas a gente precisa se alimentar. A gente está passando, inclusive, um tempo bem difícil na nossa caminhada, na nossa jornada, E a gente precisa se alimentar. Se não podemos nos alimentar do pão, podemos adorar, né? Viemos hoje aqui adorar, você que está acompanhando, assistindo durante esse dia todo também, muitas coisas nesse dia santo, nesse feriado de Corpus Christi. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A gente precisa ser sustentado também todo o tempo, a todo momento, senão a gente não aguenta a nossa caminhada. Moisés lembrou o povo: não esqueças que Deus fez sair do Egito, da escravidão, foi teu guia no terrível deserto, onde havia serpentes abrasadoras, escorpiões, terra árida, sem água nenhuma. E foi Ele que fez jorrar água, né? E te alimentou de novo no deserto com maná que teus pais não conheciam. A primeira leitura quer nos mostrar que Deus sempre nos se preocupou em estar atento às nossas necessidades também na nossa caminhada. Alimentou o povo de Israel e hoje nos alimenta com a Eucaristia. É por isso que, se nós, como cristãos e como cristãos católicos, é que nos valemos, temos essa oportunidade, se a gente não se alimenta da Eucaristia, a gente fica fraco. A Eucaristia hoje, nessa dimensão, gente, vocês que estão acompanhando, a Eucaristia, se a gente não se alimenta, como a gente senta todo dia para fazer as refeições diárias, porque sem elas a gente não consegue também desenvolver as nossas atividades bem. Além de não fazer bem para a nossa saúde, a gente precisa se alimentar para a gente se transformar, para a gente ter forças, né? A gente se alimenta na realidade biológica, a gente se alimenta com os alimentos, o café, as refeições, elas nos sustentam na nossa caminhada. Na vida espiritual, a gente precisa também se alimentar. O povo de Israel, durante tempo intenso de várias provações e dificuldades, precisava se alimentar. Senão não aguentava. A gente também precisa se alimentar todos os dias e bem. Senão a gente fica doente. Senão a gente fica fraco, a gente morre. Se a gente não se alimentar da Eucaristia, por isso que a igreja nos propõe, ao menos aos domingos. Se você e eu, ao menos aos domingos, a gente não se alimenta, a gente vai cair. A gente não vai aguentar. A gente não vai chegar ao fim da nossa jornada, a gente não vai chegar ao fim, a gente não vai se sustentar diante da nossa libertação, mesmo saindo, né? Eles saíram da escravidão do Egito, nós saímos da escravidão do pecado pelo batismo e somos chamados a guiar a nossa vida até quando morrermos. E nesse deserto a gente precisa, nesse vasto e terrível deserto da vida, onde, como no povo de Israel havia serpentes abrasadoras também, escorpiões, uma terra árida, o momento que a gente está vivendo é um momento de aridez. Mas Deus sempre se fez presente para nos sustentar. Sem nos alimentar da Eucaristia, ninguém se sustenta espiritualmente. Ninguém aguenta. A gente não suporta. A gente começa a trilhar por caminhos mais fáceis, a gente começa a justificar os nossos erros, a gente começa a adotar a gente transforma a nossa vida do jeito que a gente quer. Porque a Eucaristia é a intensidade diferente dos alimentos, apesar de ser o alimento que nos sustenta o corpo de Cristo. Mas os alimentos, a gente recebe-os, né? A gente se alimenta, a gente come, e eles se transformam em nós.
proteínas, que, né, cada alimento, dependendo das refeições, cada uma, as calorias, etc. e tal, e tudo. E a gente vai se rejuvenescendo, a gente vai se fortalecendo, a gente vai se revigorando, os alimentos se transformam em nós. Mas quando comungamos o corpo de Cristo, o alimento espiritual, o processo é o contrário. Nós é que nos transformamos, que temos que nos transformar naquele que recebemos, que é Jesus na Eucaristia. Entendem? Se a gente não receber e receber bem, é a gente que manda em Jesus. Por que é que a gente recebe o corpo? Por que Jesus instituiu o seu corpo, o sangue, o sacramento, o Santíssimo Sacramento? Os outros são sacramentos, o sacramento do batismo, o sacramento da crisma, o sacramento do matrimônio, o sacramento da ordem. Mas quando a gente fala da Eucaristia, a gente diz o Santíssimo Sacramento. O diferencial. Ele em si, como alimento que também, como todos os outros, precisa ser recebido todos os dias, para que a gente fique forte. Trabalho intenso durante a vida diária. Também ele, se a gente não cria uma rotina de receber Jesus na Eucaristia, a gente corre o risco da gente transformar a nossa vida naquilo que a gente quer. Eu me transformo nos meus desejos, nos meus impulsos, nas minhas paixões. Eu me transformo naquilo que eu quero. E inclusive posso até recebê-lo, até diariamente, ou dominicalmente, ou seja, aos domingos. Mas não faz essa experiência, nunca esqueçam isso. A Eucaristia, quando a gente recebe, a gente se transforma naquele que nós recebemos, diferente dos outros alimentos. Na vida biológica, a gente recebe os alimentos e eles se transformam em nós. Na vida espiritual, a gente recebe os alimentos e recebe a principal refeição espiritual, é a Eucaristia. E a gente, ao invés dela se transformar em nós é que devemos moldar, e aí espiritualmente falando, a nossa alma, ela vai se moldando à alma de Cristo, porque recebemos o nosso corpo, a nossa vida, né? E aí veja, o corpo, não existe corpo sem alma. A gente recebe o corpo, por isso que a gente reza aquela oração após a comunhão: alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me. Lembra? Por causa disso, podia começar já, né? Não ter alma, a oração começa: corpo de Cristo. Não, alma de Cristo, santificai-me. Quando a gente comunga, se entrelaça a minha alma com a alma de Jesus, o meu corpo com o corpo dele. Se torna essa comunhão, o que Jesus nos falou no Evangelho. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come minha carne, quem bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Isso aqui também já é um grande escândalo, né? As pessoas até quando ouvem assim, a gente não tem fé, já não ressoa bem. Carne humana, sangue. Minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Sempre isso foi um escândalo e é até hoje. Por isso que as pessoas, até quando a gente está fazendo momentos de oração, tanto recebendo como adorando, que é o que nós hoje celebramos, as pessoas às vezes não entendem. Às vezes quando a gente está aqui na igreja, ou nós estamos adorando, por exemplo, Jesus na Eucaristia, o ostensório, tem lá uma hóstia consagrada,
algumas pessoas entram, elas nem sabem que vocês estão. Algumas pessoas pensam assim: o que é isso? Por que esse pessoal está ajoelhado? O que está essa. Para que tudo isso? O que é isso que vocês recebem? Né? Uma bolachinha, um pãozinho branco, como diz as crianças, na inocência, mas outros mesmo, o coração duro, ou ainda sem fazer uma experiência de fé, não conseguem ir além. Como a gente canta, no canto, os sentidos têm que completar aquilo que a fé trabalha em nós. A aparência é pão, mas o corpo é uma pessoa. Quem come minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna. Minha carne é a verdadeira comida, meu sangue é a verdadeira bebida. Um corpo ele tem, é todo. Tem sangue, tem alma, carne. Meus irmãos e irmãs, eis o grande mistério da fé, por isso que rezamos. A Eucaristia, Corpus Christi, é o centro da nossa fé. Toda a nossa vida converge para ela. Aí devemos receber a Eucaristia porque ela é o próprio Jesus. Nós devemos receber a Eucaristia porque é o alimento que nos conduz ao céu. Na nossa caminhada, na nossa trajetória, a gente precisa se alimentar de Jesus, senão a gente não consegue. Muitas pessoas se desesperaram justamente por não fazer. Busquemos aprimorar, aperfeiçoar, trabalhar, cuidar da forma como recebemos Jesus na Eucaristia, se cremos na sua presença ou não. É receber a forma como recebemos, quando recebemos a experiência que fazemos, a honra a Ele, a adoração, mesmo embora pareça, como eu disse, para as pessoas sem sentido. Então, nós somos chamados a receber a Eucaristia porque ela, como nos disse a segunda leitura, que é no nosso tempo, nos convida a cálice da bênção, a comunhão. Primeira leitura, alimento que nos sustenta, templo de Israel. O Evangelho, o templo de Jesus, o corpo dele, a vida dele em nossa vida. Segunda leitura, a Eucaristia no templo da igreja. Um pão, todos nós somos um só corpo e todos participamos desse único pão. A igreja é uma comunhão plena que converge, tudo. Os ritos, as orientações, tudo um corpo. A Eucaristia que nos alimenta, a Eucaristia que nos impulsiona a querer adorar, a viver a plenitude na eternidade, a Eucaristia que por hora, estando aqui neste mundo, nos convida a uma comunhão, fruto dessa experiência com Jesus, uma comunhão com Ele na nossa caminhada, que nos impulsiona também a viver uma vida cada vez mais eucaristizada. Precisamos ser homens e mulheres eucaristizados, mais eucaristizados. Aí vem a dimensão do sacrifício, é tudo. A Eucaristia é tudo. Por que recebemos a Eucaristia? De São Tomás, porque recebemos o próprio Jesus. Segundo, porque quando recebemos a Eucaristia, ela nos dá a graça de entendermos que nós também devemos passar por uma paixão como Cristo. Recebemos a Eucaristia porque ela precisa nos alimentar, ela precisa se alimentar na batalha espiritual que a gente tem da nossa vida. Nós precisamos da Eucaristia porque a nossa vida precisa ser moldada, precisa ser transformada nele.
não em nós. Meus irmãos e irmãs, neste dia, inclusive, muitos, mas muitos mesmo, estão privados de receber o corpo de Jesus na sua plenitude sacramentalmente, possa levar-nos a realmente fazer essa experiência, que eu não sei nem explicar direito, mas que leve cada um de vocês a nós, todos nós, a repensar toda hora, em todo momento, a nossa vida diante da Eucaristia. Não é um símbolo, é o corpo de Cristo. É uma questão de sobrevivência. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus está dizendo isso. Ele se dá, um Deus que se entrega, se dá, nasce, vive, ensina, mas quer também ainda mais Deus, né? Eu particularmente assim vejo a Eucaristia, o Santíssimo Sacramento, a comunhão também nessa dimensão. Deus que não se contenta, Ele já se encarnou, basta? Não. Eu quero dar a vocês o meu Espírito. Ele derrama sobre nós o seu Espírito. A gente passa a ter o Espírito de Deus. Deus que assume a nossa forma, o Criador, que assume a forma da criatura, nasce o Criador da criatura. Mas não basta. Deus, Ele é inquieto. Então ele se encarna, ele se rebaixa, como se não bastasse apenas se encarnar, ele ainda nos dá o seu Espírito. Não, eu quero dar a vocês o meu Espírito. E como se não bastasse dar o Espírito, Deus ainda diz assim: não, mas eu quero ainda dar-me a mim para vocês comerem, se alimentarem. É o mistério de hoje. É um Deus que é incansável na sua forma de amar, quer se dar. É um Deus que é insistente em amar-nos. Ele não se contentou de se encarnar, bastava. Não, toma o meu Espírito também. Basta, Deus. Não, toma a minha carne também, o meu corpo. Já basta, toma o meu coração. Solenidade da semana que vem. Sagrado Coração de Jesus, Ele nos dá o seu corpo, a sua vida, o seu espírito, o seu corpo, e dá o seu coração. E aí basta, porque também não tem mais o que dar. Sem o corpo de Cristo, nós não somos nada. Nossa vida não tem sentido, a gente não consegue dar passos na nossa vida espiritual, a gente não consegue mudar a vida e ir transformando. Busquemos cada vez mais procurar adorar, e ao adorar a gente ouve Deus. Ao ouvi-lo, os nossos corações, os nossos braços, nossa vida se abre para que a gente possa recebê-lo na sua plenitude, no seu corpo e sangue na nossa vida. E fazendo essa experiência, aí nós nos transformamos nele. Que hoje, nesse dia, o Santíssimo Sacramento, como cantamos no canto, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz, no Brasil inteiro. Seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Todos os altares que foram celebradas as missas, para que possamos compreender que é esse mistério que basta para mim e para a sua vida. Procuremos adorar Jesus na Eucaristia, valorizar a adoração, os momentos de adoração,
os momentos de oração diante do Santíssimo, a visitá-lo com mais frequência na sua casa, a sua casinha, onde mora o Santíssimo Sacramento, Jesus que espera a nossa visita, e possamos também nos preparar bem também a nossa casa, essa já está bem preparada, bem guardada e reserva a presença de Jesus, mas essas outras casas precisam também a nossa vida, nos preparar bem, porque é uma questão de sobrevivência. É uma questão de sobrevivência. É a nossa salvação que está em jogo. É a nossa salvação que está valendo. Recebamos Jesus na Eucaristia, hoje espiritualmente, vocês, comunhão espiritual, nesse deserto árido como o povo de Israel, lembremos-nos, mas ele ainda continua, ainda que poucos, alimentando, e esses poucos vai sustentando o povão no deserto da vida, nos momentos áridos, nas subidas e descidas, diante das serpentes, diante das cobras, diante dos escorpiões, diante de tudo, e buscamos viver em comunhão e constantemente recebendo. Se a gente o recebe, a gente se transforma nele. Quando a gente se afasta da Eucaristia, se você está afastado da Eucaristia, se afastar, você corre o risco de se transformar em você mesmo, ou então em outras coisas que vão me seduzir, te seduzir, nos seduzir. Mas se a gente não se afasta da Eucaristia, a gente vai se transformar naquilo que realmente Deus, que nos criou, sabe que nós somos chamados a ser santos, homens e mulheres do céu, que vivem nessa vida apenas se alimentando dele, para se sustentar, mas que depois dessa vida a gente possa não recebê-lo mais, mas tê-lo na sua plenitude diante de nós no céu, como está a Virgem Maria, os santos, os mártires, os santos e os anjos, nessa comunhão que também hoje nós fazemos nas celebrações, como agora estamos fazendo também na Santa Missa. Que esse dia possa provocar, trabalhar em nós essa dimensão, às vezes deixada um pouco, que precisa ser suscitada, precisa ressuscitar a vontade, o desejo, não perder a missa aos domingos, principalmente, essencialmente, ao menos aos domingos, participar desse sacrifício, receber o preciso de alimentar, porque minha semana precisa sempre, e sem ela, durante quem pode diariamente também, porque a gente se alimenta diariamente, então também precisa, de vários alimentos, mas sobretudo hoje dando ênfase à Eucaristia, e receber bem, arrumar a casa, como a gente arruma a casa, o quarto, tudo bem arrumadinho. A gente precisa arrumar cada cômodo da nossa vida, pensamento, coração, afetos, a dimensão física, biológica, os temperamentos, eles precisam estar ao menos desejosos, a gente precisa arrumar, porque ele vai chegar, ele vai entrar, ele vai vir. Meus temperamentos, minhas paixões, meus afetos, os meus pensamentos, os meus sonhos, a minha vida, ela precisa estar, a casa aqui dentro precisa estar arrumada, equilíbrio, sensatez, preciso, isso, porque ele vem, ele vai entrar. Mas se ele entrar e estiver bagunçado, peça para ele arrumar, ele arruma. Se por acaso você está tendo dificuldade de arrumar, também tem esse detalhe. Tenha a humildade de pedir que ele, ao entrar, possa arrumar a bagunça que está dentro de mim, dentro de você e cada um de nós. Às vezes a gente recebe Jesus e está tudo bagunçado mesmo, não tem como. Então, quando receber assim, pede para ele botar as coisas nos lugares.
Senhor, coloca assim. Por isso que o centurião disse: Senhor, não sou digno que entres em minha morada, mas dizer uma palavra e eu serei salvo. Senhor, eu não sou digno de entrar na minha vida, Jesus, de receber na Eucaristia, porque está tudo bagunçado aqui. Mas, aí, espontaneamente, cada um, quando for receber futuramente, coisa, dizer: arruma. Eu não sou digno de que entres, mas já que queres entrar, me ajuda a arrumar, que eu sozinho não consigo. E com certeza Jesus vai ajudar a arrumar tudo que está de desordem em nós. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.